O presente trabalho tem o objetivo de identificar padrões, insights, correlações entre comportamentos de estudantes e situação socioeconômica e seus níveis de estresse. Para o treinamento do modelo, utilizamos o dataset Conjunto de Dados de Atributos e Comportamentos de Alunos Universitários, disponível no site Kaggle.com. Na identificação de atributos, incluem características físicas, desempenho acadêmico, tempo de estudo, uso de mídias sociais, entre outros. Inicialmente, foi feita a identificação dos atributos entre discretos, contínuos e numéricos para decidirmos sobre a forma de tratamento prévio desses dados para submetê-los ao modelo do algoritmo J48. Terminei. Vai lá. Bom, agora eu vou falar um pouco dos tratamentos dos dados que a gente fez aqui. Inicialmente, visualizando o formato dos dados, a estrutura dos dados, nós vimos que, de fato, os dados que estavam com maior inconsistência são apenas os dados contínuos. Os dados categorizados e rotulados aí estavam com formato coerente, o que a gente precisava, então não vislumbramos o tratamento neles. E para ajudar essa validação dos tratamentos dos dados contínuos, a gente criou uma função de validação, tá? Que basicamente ele valida todos os atributos de dados que contêm dados contínuos dentro do nosso dataset. Aplicamos uma função neles, que ele plota exatamente a informação de quais dados, de quais atributos estão com o formato dos dados corretos, ver quais dentro desses atributos possuem dados numéricos, dados nulos, e plota a informação se tiver alguma inconsistência, exatamente qual é o atributo que possui essa inconsistência. Depois que a gente aplicou essa função, consequentemente, com os tratamentos dos dados efetuados, na seguinte vez que a gente aplicou essa função, a gente conseguiu identificar se os atributos foram corridos ou não, se eles continuaram com erro ou não, então facilitou bastante essa parte de tratamento. Agora, para a parte de normalização e discretização, a gente aplicou uma função de normalização, visando aumentar a performance do nosso algoritmo e reduzir a sensibilidade dele. Porque, basicamente, a gente tinha alguns atributos com uma distância muito grande de informação de dados contínuos, como exemplo, as informações de salários, que a gente tinha dados na casa dos milhões, e na data de nota dos estudantes, que a gente tinha nas casas de entre 10 a 100. Então, essa discrepância poderia prejudicar a sensibilidade do nosso modelo. Para essa normalização, a gente optou pela utilização do Python, a lib-sklearn do Python para aplicar essa normalização, e a funcionalidade dela é exatamente normalizar os dados entre 0 e 1. Assim, a gente visou melhorar a performance desse algoritmo. Na discretização, também a gente utilizou o Python para a gente distribuir esses dados na discretização e categorizá-los entre uma frequência de acordo com a distribuição deles. A gente utilizou a lib do Python chamada pandas para fazer essa discretização também. Agora, para a parte de seleção de atributos, a gente utilizou o ECA, uma ferramenta aí que nos auxiliou bastante. Utilizamos o Attribute Evaluator dentro da ferramenta ECA, e juntamente com o Best First, visando reduzir a dimensionalidade dos dados do nosso dataset, para a gente evitar a maldição da dimensionalidade e evitar um possível overlift do nosso modelo escolhido aí. E também a gente usou bastante testes aí para ver se de fato esses modelos, essa seleção de atributos de forma individual estavam em concordância com a melhoria do modelo, e o que foi provado ser verdadeiro. Aí, por fim, a gente utilizou uma análise de outliers nos nossos dados contínuos, também utilizando uma lib do Python, a matplotlib, visualizando os gráficos em formato de dispersão, para a gente definir quais seriam os cortes dos outliers. Consequentemente, mais uma vez, como testes, utilizamos bastante a base heurística aí nos nossos testes. Utilizamos o corte desses outliers, e com os outliers aplicados no modelo, a gente teve uma acurácia de 82,55%, e desconsiderando eles, a nossa acurácia caiu para 78,6%,
basicamente uma perda de 4% de acurácia aí, o que nós entendemos que os outliers, de fato, estavam melhorando a eficiência do nosso modelo e que, de fato, eles possuem muita relevância para a gente. Então, a gente optou por utilizá-los dentro dos nossos dados de teste. É isso. Olha a gravação. Árvore de decisão. Descreve uma técnica de aprendizado de máquina chamada árvore de decisão, que é construída a partir de dados previamente rotulados, caracterizando-a como um modelo supervisionado. Neste contexto, a árvore de decisão é uma estrutura de modelagem que utiliza um conjunto de regras de decisão hierárquicas para classificar ou prever dados. Conclusão. O modelo J48 demonstrou uma acurácia de 82,55% e índice kappa apresentou uma concordância moderada entre as suas previsões e as classes reais, com um F-score e recalques satisfatórios. A precisão global foi de 0,824, mostrando um desempenho equilibrado entre as classes. A precisão e recal foram de 0,788 e 0,724 para a BED, e 0,845 e 0,885 para Good, respectivamente, indicando maior eficácia na classificação de classe Good. O MCC de 0,621 sugere uma robusta correlação entre previsões e classe reais. As áreas sob curvas ROC, 0,878 e PRC 0,869 refletem alta capacidade discriminativa. Os erros médios absolutos 0,2608 e quadráticos 0,3611 indicam desvios moderados das previsões. A matriz de confusão revelou 63 classificações corretas para BAD e 131 para Good, com 24 e 17 classificações incorretas, respectivamente. Assim, o modelo J48 mostrou-se eficaz na predição do estresse em estudantes, beneficiado pelas técnicas de normalização, discretização e seleção de atributos aplicadas, tornando-se uma ferramenta valiosa para a identificação e gestão do estresse estudantil. Terminou, galera. Mas